Boa noite, irmãos. É uma alegria, uma satisfação podermos nos reunir nessa noite na casa do nosso Pai. Também, logo mais, partilharemos um momento de ceia. Então, eu convido a nossa igreja, desde já, me acompanhar no momento de oração. Primeiramente, agradecendo a Deus a possibilidade de estarmos aqui para orar, para agradecer e para louvar o nome dEle. Vamos orar? Pai de amor, graças te damos por este momento, ó Pai, de estarmos na Tua casa reunidos, ó Deus. Sabemos, ó Pai, que algumas pessoas ainda não se sentem confortáveis, ó Pai, de estarem aqui presentes, mas nos acompanham das suas casas e somos gratos, ó Pai, porque o Senhor tem abençoado a todos nós, ó Deus. Te agradecemos porque a Tua mão de providência tem estado sobre nossas vidas. Pedimos, ó Pai, nessa noite, que o Teu Santo Espírito esteja sobre nós, nos abençoando, abrindo, ó Pai, nossos corações para recebermos da Tua palavra, Senhor, e que essa palavra, ó Pai, se converta em ações da nossa vida como cristãos, ó Deus. Te agradecemos por esta semana, por este feriado, que o Senhor nos permita, ó Pai, voltar renovados e descansados, ó Deus. Somos gratos, ó Pai, pelo Teu Santo Espírito que tem nos guardado. E oramos, ó Pai, em nome do Seu Filho amado Jesus. Amém. Meus irmãos, um dos cânticos que nós vamos cantar aqui, eu achei a letra dele muito propícia, muito bonita para comentarmos aqui. E eu só gostaria de mostrar para você, comentar com vocês um pequeno trecho que fala o seguinte: quem é Deus acima do Senhor? Quem é rocha como nosso Deus? Ele é força e proteção, Ele é a torre de libertação para quem confia no Senhor. Ele me treina para lutar, me mostra onde devo eu andar. Glórias ao nome do Senhor. Nós devemos realmente confiar em nosso Deus. Nós devemos sempre estar buscando a palavra, estar buscando preparação, estar treinando, né, para evangelizar, para viver como verdadeiros cristãos que somos. E quando eu estava cantando esse cântico, eu achei bacana, eu me lembrei disso daí, que é importante da nossa vida da caminhada, né? É confiar, mas também é treinar, é praticar, é falar, é exercitar esse conhecimento que Deus nos dá. E eu convido a igreja, durante essa semana, né, conforme nós tivermos possibilidade, de lançar a palavra para algum irmão, algum conhecido, pelo WhatsApp. A gente recebe tanta bobeira, né? Então, usa o Instagram, Facebook, qualquer mídia social para abençoar a vida de algum irmão, em vez de simplesmente mandar só um bom dia, né? Manda um bom dia, Deus te abençoe, lembrei de você, estou orando por você, né? Vamos exercitar todo o treinamento, todo o conhecimento que a gente recebe na nossa caminhada e vamos fazer dessa nossa prática algo que abençoe a vida daquelas pessoas que talvez ainda não ouviram do nosso Deus. Vamos ficar de pé, vamos louvar ao nosso Pai. Estamos reunidos para louvar ao Senhor. Sua glória, como um rio, está neste lugar. Estamos reunidos para louvar ao Senhor. Sua glória, como um rio,
aleluia. Ela é forte, poderosa, sobre a terra prevalecerá. Comunhão e adoração é o que Deus reservou pra nós. Sua alegria está neste lugar, sua paz entre nós hoje está. Todos juntos louvemos ao Senhor, nosso Deus Pai, autor da criação, do seu trono, ouvindo Ele está nosso louvor, nosso louvor. Todos juntos louvemos ao Senhor, nosso Deus Pai, autor da criação, do seu trono, ouvindo Ele está nosso louvor, nosso louvor, nosso louvor. Santo, Santo, poderoso, que era e que há de vir. Deus da glória, és tão digno, eu me prostro a ti. Santo, Santo, poderoso, que era e que há de vir. Deus da glória, és tão digno, eu me prostro a ti. Santo é o teu nome em todo lugar, é do teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, Santo Deus tu és, Santo, Santo Deus tu és. Santo, Santo, poderoso, era e que há de vir. Deus da glória, és tão digno, eu me prostro a ti. Santo é o teu nome em todo lugar, é do teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, Santo Deus tu és, Santo, Santo Deus tu és. A honra, a glória pertencem a ti, o poder e o saber são teus. A honra, a glória pertencem a ti, o poder e o saber são teus. Santo é teu nome em todo lugar, reto é teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, Santo Deus tu és. Santo é o teu nome em todo lugar, reto é teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, Santo Deus tu és. Santo, Santo Deus tu és.
Eu convido a igreja para se sentar. Meus irmãos, cometi uma gafe. Falta um cântico mais animado, então vou convidar vocês para se levantarem novamente. Aí, o próximo, a gente senta e vamos nos acalmando para ouvir a palavra, tá? Acima do Senhor, quem é rocha como nosso Deus, é força e proteção, Ele é a torre de libertação, pra quem confia no Senhor. Acima do Senhor, quem é rocha como nosso Deus, me treina pra lutar, me mostra onde devo eu andar, glórias ao nome do Senhor. Acima do Senhor, quem é rocha como nosso Deus, é força e proteção, Ele é a torre de libertação, pra quem confia no Senhor. Acima do Senhor, quem é rocha como nosso Deus, me treina pra lutar, me mostra onde devo eu andar, glórias ao nome do Senhor. Agora sim, a igreja pode se sentar. Porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais em ti. Renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual.
porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Senhor Deus amado Pai, te agradecemos, Senhor, pela tua presença, Pai, te agradecemos pelo privilégio de te sentir hoje aqui, Deus. Obrigada, Senhor, por este momento de louvor, Pai, onde nós derramamos, Senhor, aos teus pés toda a nossa adoração, Pai. Obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós. A tua presença nos alegra, Deus, a tua presença nos cura, Pai. A tua presença nos anima, Senhor, e por isso te damos todo louvor. Recebe o nosso louvor nesta noite, Pai. É o que te pedimos, Senhor, e já te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu convido a todos para fazermos uma leitura na Palavra de Deus, que está em Salmo 40, versículos 1, 2 e 3. Podemos fazer a leitura todos juntos. Salmo 40, versos 1, 2 e 3. Leiamos então. Esperei confiantemente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama. Colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos. E me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor a nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Que é a força do hábito, né? Lá atrás, há pouco mais de um ano, ou há cerca de um ano, a gente tinha dificuldade de lembrar da máscara. Agora a gente tem dificuldade de lembrar de tirar a máscara. Tudo é hábito. Meus irmãos, nesses 3 primeiros versículos do Salmo 40, eu queria destacar rapidamente, não é a pregação, viu, pastor? Mas é bem rapidinho, 4 coisinhas muito importantes que eu observei aqui. Ele já inicia com o verbo esperei. E esperar, na sociedade em que a gente vive, é algo muito difícil, porque nós estamos numa sociedade que motiva a ansiedade. É a sociedade, é o tempo da aceleração. Tudo convida para isso, para ser rápido, dinâmico, proativo, ir, fazer. Esperar é difícil, mas o texto fala de esperar, e esperar exige paciência e perseverança. Depois, a segunda palavrinha, o salmista fala que ele esperou confiantemente. E ter confiança não significa realização de sonhos. O texto não fala de atender aos nossos desejos. Embora apresentar diante de Deus os nossos desejos e os nossos sonhos, seja muito bom. Mas o texto não fala de realização de desejos e sonhos. O texto fala sobre confiar em Deus. E confiar em Deus é um exercício de intimidade com Deus. A gente só confia em quem a gente está próximo. Então, é um exercício de
intimidade. E a intimidade é adquirida através de oração. Depois no finalzinho do versículo 1 mesmo, o salmista diz que ele clamou por socorro e ele foi atendido. Aqui, eu vejo que o texto fala sobre uma declaração de dependência de Deus. Quem está na calmaria não pede socorro. Pede socorro quem está com os pés fincados na lama. Um poço de perdição, um tremedal de lama. É daí que vem o pedido de socorro. E o versículo 3 termina com um cântico, um hino. Me pôs nos lábios um cântico, um novo cântico, um hino de louvor a nosso Deus. O louvor pronunciado aqui pelo salmista revela, então, os benefícios de esperar, os benefícios de confiar e os benefícios de orar. E é assim que nós queremos também caminhar nessa vida. E nesta noite nós temos um grande motivo para cantar louvores a Deus de gratidão. Porque as notícias que nós temos da Josi são boas. Porque nós temos recebido, através da Arles, nesses últimos dias, a notícia de que a Josi está se recuperando, está se fortalecendo, teve a alegria de ficar com o Christian ontem. Isso é motivo de gratidão. Então, eu convido a Liriá para vir aqui à frente, fazer uma oração de gratidão pela vida da Josi. Desculpa. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigada, Senhor, por mais um dia. Obrigada porque nós estamos aqui na Tua casa, Senhor. Obrigada porque o Senhor é um Deus que sempre está conosco. Eu quero Te agradecer agora, Senhor, em especial pela vida da Josi, que tem passado por momentos tão difíceis, Senhor. Mas nós cremos no Senhor, que o Senhor tem a mão poderosa de cura, o Senhor tem a mão poderosa e está com ela e com a família dela, Senhor. Que o Senhor continue abençoando a cura na vida dela, abençoando o Christian também, Senhor, para que eles possam, a cada dia, ter as esperanças renovadas, Senhor, continuar sempre nos Teus caminhos, Senhor, porque logo nós queremos vê-los aqui no nosso meio, Senhor. Abençoa também a vida da Arles com o Giovanni, Senhor, que estão presentes com eles e estão fazendo a grande diferença no meio deles, Senhor. Agradeço também pela vida do Eduardo com a Rose, da Arsema com Isaías, que estão aqui hoje conosco, Senhor. Abençoa a nossa semana e continue com cada um aqui, Senhor. Muito obrigada por tudo. Em nome de Jesus, amém. Vamos continuar o nosso culto de adoração a Deus, cantando o hino 225. E nesse momento, quem trouxe a sua contribuição pode depositar ali na caixinha. Graças doce pela vida, pelo bem que revelou. Graças pelo futuro e por tudo que passou. Pelas bênçãos derramadas, pelo amor, pela aflição, pelas graças
Graças dou por teu perdão. Graças pelo azul celeste e por nuvens que há também, pelas rosas do caminho e os espinhos que elas têm, pela escuridão da noite, pela estrela que brilhou, pela prece respondida e a esperança que falhou, pela cruz do sofrimento e eterna ressurreição, pelo amor que é sem medida, pela paz no coração, pela lágrima detida e o consolo que é sem par, pelo dom da eterna vida. Sempre graças hei de dar. Meus irmãos, já fomos convidados a cantar, já fomos convidados a fazer uma leitura, já fomos convidados a orar. Agora nós somos convidados a aquietar o nosso coração, a atentar a nossa mente, para que Deus fale conosco através do pastor Ricardo, que vai fazer a meditação, a pregação nesta noite. Boa noite. Graças a Deus tivemos uma semana mais tranquila, uma semana abençoada, e estamos aqui oferecendo nosso culto, buscando mais uma vez o Senhor, seja na calmaria ou no poço de lama. Nós precisamos de Deus, não é? Essa semana também começou aí uma rotina de vacinação. Alguns idosos já foram vacinados. Tivemos a alegria de vacinar o meu avô, que já tem mais de 90 anos, a avó da Adriana, que também já caminha aí para os 93. E é bênção, a gente está colhendo aí alguns frutos, não é? De oração, oramos pela vacina, e a vacina está chegando. Acredito que o Josué também tomou a vacina essa semana, né, Josué? Acima de 90 já está ficando aí mais tranquilo. Mas é motivo de nós agradecermos a Deus. Deus está atendendo as nossas orações, né? Se Deus quiser, logo chega a nossa vez. Meus irmãos, eu gostaria de ler um versículo em Mateus, compartilhar com você essa noite. Mateus capítulo 26. Pode abrir a sua Bíblia aí. E localize aí o versículo 73. Pode procurar aí que tem. Vai até o 75. Se não tiver, devolve a Bíblia lá onde você comprou, porque está faltando versículo aí. Antes de lermos, vamos fazer uma oração? Feche seus olhos, vamos orar. Pai, fala conosco, Senhor. Usa a Tua palavra para trazer ao nosso coração desafio, conforto, alegria, renovo, vindo da Tua parte, Pai. Tira de nós toda distração, fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, esse aqui é um relato muito conhecido do apóstolo Pedro, e eu queria compartilhar com vocês algo que eu aprendi com a vida do Pedro, uma caminhada do Pedro, nesse finalzinho do evangelho e começo da caminhada da igreja.
Então vamos compartilhar 2 versículos aqui, depois um versículo de Atos, e aí nós vamos ir tirando algumas conclusões sobre a caminhada do Pedro, a vida dele com Jesus, ok? Então, Mateus 26, versículo 73, diz assim: Logo depois, aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro: Verdadeiramente és também um deles, porque o teu modo de falar o denuncia. Um deles é um dos seguidores de Jesus. Então o Pedro começou a praguejar, deu uma gaguejada, não sabia o que falar, e jurou: Não conheço esse homem. E imediatamente cantou o galo. Então é um episódio muito conhecido da caminhada do Pedro, né? Onde ele nega Jesus, ele jura de pé junto que não conhece Jesus, que não é um deles. Agora vamos lá para Atos capítulo 2. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, eu leio com vocês o versículo 14 e o versículo 36, que dizem assim: Então se levantou Pedro com os 11, e erguendo a voz, advertiu-os nestes termos: Varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Agora o versículo 36. Esteja absolutamente certa, pois, toda a casa de Israel, de que a este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Notaram a diferença desses 2 versículos para os 2 versículos que nós lemos antes? Nos 2 versículos de Mateus, o que Pedro fez? Negou Jesus. Eu não conheço, eu não sou um desses. Não sou. Eu juro que eu não sou. E aqui, no meio de uma multidão, aqui em Atos 14, o texto fala que se levantou Pedro. Lá em Mateus tinha algumas pessoas, alguns. Aqui no meio de um povão, o Pedro levantou, convicto, confiante, declarando em voz alta que Jesus, a quem os judeus, os israelitas crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Meus irmãos, olha a diferença do Pedro de Mateus 26 e do Pedro de Atos 2. O que aconteceu aqui no meio desse caminho? Pedro negou Jesus no dia da crucificação, era uma sexta-feira. O Pentecoste, que é o texto de Atos 2, ele acontece 50 dias depois da Páscoa, né? A Páscoa, o domingo de Páscoa, 50 dias depois do domingo de Páscoa, veio o Pentecoste, que é Atos 2. E o Pedro negou Jesus na sexta-feira. Então tem 52 dias entre o Pedro de Mateus 26 e o Pedro de Atos 2. O que aconteceu com esse homem, meus irmãos, em 52 dias? O que aconteceu entre a mentira gaguejada, a mentira ali tropeçando, sem saber muito o que falar, e a verdade convicta, a verdade que estava na ponta da língua, que ele sabia falar na frente de uma multidão? O que aconteceu aqui nesse intervalo? Em 52 dias, que homem é esse? Que Pedro é esse? Pois eu queria compartilhar com você 3 necessidades básicas do cristão que aconteceram na vida de Pedro e que precisam acontecer na nossa vida. 3 coisas importantes que precisam constantemente acontecer na nossa vida. Para que a gente não seja um negador, alguém que diz que conhece, mas não conhece. Eu sou discípulo, mas na hora que
precisa do discípulo. Cadê o discípulo? Nós queremos sermos, cada um de nós, o cristão corajoso, ousado, sabendo o que fazer, sabendo o que falar, sendo um instrumento nas mãos de Deus. Eu queria destacar 3 coisas que aconteceram na vida de Pedro. É claro que aconteceram muito mais outras, mas são 3 necessidades básicas. Nós precisamos disso. Então vamos para a primeira. A primeira, a gente sabe muito bem que nesse intervalo dos 52 dias, Pedro teve um encontro com Jesus. Estão lembrados disso? Então vamos voltar às páginas aí de Atos, Eu só viro uma página aqui, eu já estou lá em João 21. Acharam aí? E lá em João 21, no versículo 15, Jesus diz assim para Pedro: depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse: apacenta os meus cordeiros. E Jesus faz essa pergunta mais 2 vezes. 2 vezes. É claro, a gente sabe que tem uma referência com o fato de Pedro ter negado 3 vezes. Jesus então faz a pergunta: tu me amas? 3 vezes. Mas eu não queria falar aqui sobre o episódio, meus irmãos, sobre o texto, sobre o que Jesus disse. Eu queria falar sobre o ato de sentar com Jesus, conversar com Jesus e se arrepender. Para mim, essa é a primeira necessidade básica que nós precisamos cultivar na nossa vida. E que o Pedro, depois de ter negado 3 vezes, aprendeu na prática. Eu acredito que ele e os discípulos tiveram várias oportunidades de sentar, ouvir Jesus e se arrependerem. Pois bem, essa prática precisa ser constante na nossa vida. Isso é uma necessidade básica do cristão. Sentar aos pés de Jesus, ouvi-lo e nos arrependermos. E cá entre nós, meus irmãos, não é fácil sentar aos pés de Jesus. Por que eu digo isso? Porque tudo que Jesus diz causa grande impacto na nossa vida. Tudo que Jesus diz nos chama à mudança. Por isso não é fácil. Quando Jesus diz para Pedro: tu me amas? Apacenta os meus cordeiros. Pedro sabia direitinho o que Jesus está falando. Pedro sabia. Pedro sabia que Jesus era o Filho de Deus, havia sido ressuscitado por Deus. Pedro sabia que ele era o Messias, que ele era o Salvador, que ele era aquele pelo qual o povo de Israel esperou tanto tempo para trazer esperança e trazer renovo. Pedro sabia. Contudo, meus irmãos, essa prática do arrependimento, ela precisa ser mais, a gente precisa levar isso mais a sério. Às vezes a gente acha que pedir perdão, se arrepender, é um deverzinho de casa que a gente faz de vez em quando, se der tempo, e igual a professora, não fez dever de casa, perde meio ponto. A gente acha que a gente vai perder só um meio ponto com Deus se a gente não fizer o dever de... Meus irmãos, é coisa séria. Pedir perdão para Deus, se arrepender dos pecados. Isso é importantíssimo, isso é necessário. Faz parte da caminhada, precisa ser constante na nossa vida. É o momento do papo sério com Jesus, de sentar e ouvir Ele falando: Ricardo, isso não. E a gente tomar uma decisão, se arrepender e mudar. Arrependimento é coisa séria, a gente precisa levar isso mais a sério. Arrependimento é hora de Jesus voltar a gente nos trilhos. É hora de Jesus deixar claro o que Ele quer de nós. E fala a verdade, a gente não gosta de alguém dizendo o que a gente tem que fazer. A gente não gosta.
O ego do ser humano é terrível. A gente não gosta de alguém dizendo você está errado. Nós não gostamos de ouvir isso. Pois bem, Jesus ocupa esse papel e o faz com perfeição, de dizer, de mostrar para nós o que nós precisamos melhorar, o que nós precisamos mudar na nossa vida. Então, meus irmãos, nós precisamos fazer desse momento um momento de lavar a alma diante de Jesus, um momento da gente voltar para os trilhos, um momento da gente reconhecer o que a gente precisa mudar. Pedro passou por isso, nós precisamos passar também. Senhor, será que eu estou te negando em algum momento? Será que eu não estou fazendo a tua vontade? Pois tem que ser prática diária na nossa vida, sentar com Deus, sentar com Jesus. Senhor, pode levar um papo sério comigo, o que eu preciso mudar? Meu coração está aberto. É prática constante na nossa vida o arrependimento? Pois uma das coisas que aconteceu com o Pedro que negou, para ele chegar a ser o Pedro que diante de uma multidão falou de Jesus de maneira convicta, tem o arrependimento, tem a mudança. Negou na frente de alguns, se levantou na frente de uma multidão. O arrependimento está aqui no meio do caminho. Pois é, Jesus colocou Pedro nos trilhos de novo. Nós precisamos cultivar isso com mais frequência na nossa vida, meus irmãos. Segunda coisa que eu queria compartilhar com vocês, está em Atos 2, está aí pertinho. Aliás, vamos ler o Atos 1 primeiro? Atos 1, 8. Onde Jesus diz assim para os discípulos: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Então Jesus está anunciando a vinda do Espírito Santo. E aí em Atos 2, o Espírito Santo vem, no dia de Pentecostes. Atos 2, ali no versículo 2, quando diz assim, vamos ler o 1 também. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo, e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Meus irmãos, segunda necessidade básica na vida do cristão. É necessidade, então nós precisamos. É básico, então faz parte do dia a dia. Nós precisamos do Espírito Santo. Nós precisamos do Espírito Santo. Entre o Pedro mentiroso e o Pedro convicto, falando a verdade, tem o Espírito Santo agindo no Pedro e através do Pedro. E isso é importantíssimo, meus irmãos. É importantíssimo. O ser humano, quando ele se encontra com Jesus, ele tá se esvaziando para que o Espírito possa preencher. Quando Jesus vai transformando, moldando a nossa vida, o Espírito Santo vai tomando mais conta de nós, vai administrando a nossa vida, vai nos orientando mais e melhor. E isso precisa acontecer na nossa vida. Esse esvaziar-se, esse rasgar o peito para o Espírito Santo passar a fazer parte cada vez mais da nossa vida. Isso precisa acontecer com frequência. Entre o Pedro mentiroso e o Pedro convicto, tem o Espírito Santo agindo. Tem o Espírito Santo capacitando, tem o Espírito Santo mostrando onde, como, que jeito, o que falar, como fazer. Aquele Pedro nervosinho, né, que tira a espada e corta a orelha do soldado, já não tem mais. Agora é um Pedro dirigido, guiado pelo Espírito Santo, capaz de se levantar e falar o que ele falou ali no versículo 14, varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém. Quem é esse? Cadê o Pedro nervosinho, né? O Pedro
chamaram eles de embriagados, de bêbados, porque eles estavam falando em línguas diferentes. Se fosse aquele Pedro antes do arrependimento, antes do Espírito Santo, ia rodar a baiana ali, não ia? Ia. Pois agora, o Pedro arrependido, moldado pelo Espírito, levanta e fala: varões judeus, israelitas, fala num tom mais brando. Olha como é que o Espírito Santo age, meus irmãos, de maneira espetacular, eficiente, quando a gente deixa, quando nós deixamos. Meus irmãos, para mim o maior milagre de Atos 2, o ato mais sobrenatural, para mim não é aquela figura das línguas descendo sobre cada um. Para mim o ato mais sobrenatural e maravilhoso desse texto é o Espírito Santo de Deus usar pessoas imperfeitas, pecadores, para fazer a obra do reino. Para mim esse é o maior milagre. Saber que Deus quer habitar a nossa vida, para nos transformar e ainda nos usar. Isso precisa ser necessariamente básico na nossa vida, meus irmãos. O nosso contato com o Espírito Santo, a nossa vida à disposição de Deus para agir por meio de nós através do seu Espírito. E eu pergunto, qual é o seu contato com o Espírito Santo? Qual é a disposição da tua vida nas mãos de Deus para Ele agir através do Espírito? Geralmente a gente quer fazer tudo, queremos por nós mesmos, né? Tomar as nossas decisões, mas nós vemos, meus irmãos, o impacto que causou na vida de uma multidão o agir do Espírito na vida de pessoas consagradas, que se consagraram, que se entregaram diante do Senhor. E aí eu lembro de Romanos 12, 1 e 2, vocês lembram? Rogo-vos, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Entreguem as vidas de vocês nas mãos de Deus, para que Ele, através do Espírito, possa usar a vida de vocês. Esse é o convite, essa entrega precisa acontecer diariamente. É necessidade básica, meus irmãos, na nossa vida. Então, essa segunda coisa que aconteceu com Pedro. Terceira e última que eu queria compartilhar com vocês, está ali no versículo 14, mas eu queria também pensar com vocês num contexto um pouco maior. No versículo 14 diz assim: então se levantou Pedro com os 11. Significa que Pedro não estava sozinho. Pedro não estava sozinho. E eu acredito, meus irmãos, eu lanço aqui uma teoria minha, que Jesus, nesses 52 dias ressurreto que ele caminhou com seus discípulos, eu tenho plena convicção de que Jesus propositalmente estava preparando os 12 e mais tantos outros que estavam ouvindo, que estavam acompanhando, para serem uma comunidade, para serem uma família, para serem um corpo. Pedro mentiu sozinho, mas aqui ele estava cheio de moral, porque ele tinha o Espírito Santo e ainda tinha a companhia dos irmãos. Aí dava para encarar aquela multidão, aí dá para encarar as trevas, aí dá para encarar o diabo, porque nós não estamos sozinhos, meus irmãos. Nós temos a presença do Espírito conosco e temos os irmãos em Cristo. Olha que bênção, para mim isso é necessidade básica na vida do cristão. Jesus, nesses 52 dias, foi preparando esses 12 discípulos e mais toda aquela comunidade. A gente vê aqui em Atos 1, ali no versículo 12, quando o Lucas está contando que voltaram para Jerusalém, né? Vários voltaram para Jerusalém. No versículo 13 ele fala, quando ali entraram, subiram para o cenáculo,
onde se reuniram Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, Zelote, Judas, filho de Tiago. Todos perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos deles. Olha só, Jesus veio ali ao longo do tempo trabalhando esses corações, fazendo deles uma comunidade, uma família da fé, um corpo. E depois que Jesus foi embora, Jesus então os preparou para ser o seu povo, para ser o seu corpo, a sua igreja. E eu vejo aqui pessoas imperfeitas, mas dando conta do recado, sendo igreja, continuando o ministério de Jesus, porque eles eram povo e eles estavam juntos. Pedro não estava sozinho. Para mim, isso é uma lição valiosíssima, meus irmãos. É necessidade básica do cristão manter comunhão com o povo de Deus. Se o Pedro estava cheio de moral para levantar e anunciar que Jesus, que morreu e que ressuscitou, era o Filho de Deus, o Messias, é porque ele foi usado pelo Espírito e porque ele não estava sozinho. Pois bem, meus irmãos, se nós queremos, de uma maneira relevante, servir a Jesus no nosso mundo, no nosso bairro, no nosso trabalho, a gente precisa lembrar que nós não estamos sozinhos. Nós precisamos uns dos outros. Não é um requisito aleatório, não é exceção, é regra. É o povo de Deus, é a família da fé. O Pedro transformado pelo arrependimento, usado pelo Espírito Santo, não estava sozinho, estava na companhia dos irmãos. Então, meus irmãos, essa coragem do Pedro se levantando aqui é justificável, porque ele tinha tempo com Jesus, ouvia Jesus, se arrependia. Mas também ele se entregava ou se entregou ao agir do Espírito. Por outro lado, ele não estava sozinho, ele estava na companhia de outras pessoas que também se arrependeram, que também estavam sendo instrumentos nas mãos do Espírito e que também estavam ali, encarando as trevas, fazendo o que Jesus diz lá em Mateus 16, de que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, se a igreja permanecer unida, permanecer entregue nas mãos do Espírito e constantemente se arrepender, ouvir Jesus, manter esse contato, essa intimidade com Jesus. Meus irmãos, o meu desejo é que essa experiência do Pedro seja também a nossa. Uma experiência gostosa, intensa, profunda, de encontro com Jesus, constante, para ouvi-lo, para que haja mudança, arrependimento na nossa vida. Por outro lado, a nossa vida à disposição de Deus para ser usada pelo Espírito Santo. E o nosso convívio com os irmãos, para a gente lembrar que a gente não está sozinho. A luta é dura, esse mundo nosso é tão confuso, é tão complexo. Como que a gente manifesta o Evangelho, como que a gente compartilha o amor de Deus? Não é sozinho. Para mim, a Bíblia deixa isso claro. É na companhia de irmãos, de quem professa a mesma fé que a gente. Então, meu desejo é que essa experiência seja nossa. Longe de nós negarmos, longe de nós o gaguejarmos para falar, não, eu não sou discípulo, não, eu sou discípulo de Jesus. Ele morreu na cruz por mim. Essa convicção vem a partir disso. Arrependimento constante, entrega ao Espírito constantemente, convívio com a comunidade, com o povo, com o corpo de Cristo. Que Deus nos abençoe, nos fortaleça, em nome de Jesus. Amém. Daqui a pouco vamos todos juntos participar da ceia do Senhor.
mas eu convido antes a equipe para nos conduzir no hino de número 301. Vamos ficar em pé? Juntos na mesma fé, no mesmo amor, juntos na mente e coração. Deus em cada a mesma marca, o mesmo sangue, a mesma cruz. Juntos somos um corpo em Cristo, juntos somos um corpo vivo, corpo que adora e recebe, corpo que chora e se alegra, corpo que parte e reparte as cargas do irmão. Cordas que foram partidas podem de novo soar. O poder da vida é mais vida, vivendo em Jesus. O poder da vida é mais vida, vivendo em Jesus. Juntos na mesma fé, no mesmo amor, juntos na mente e coração. Em cada a mesma marca, o mesmo sangue, a mesma cruz. Juntos somos um corpo em Cristo, juntos somos um corpo vivo, corpo que adora e recebe, corpo que chora e se alegra, corpo que parte e reparte as cargas do irmão. Cordas que foram partidas podem de novo soar. Corpo onde a vida é mais vida, vivendo em Jesus. Corpo onde a vida é mais vida, vivendo em Jesus. A igreja pode se assentar. Nós vamos encerrar o nosso culto com a ceia do Senhor, e o momento da ceia, ou no momento da ceia, cabem várias reflexões, várias ênfases, e eu não poderia deixar de nos convidar à contrição e ao arrependimento, já que nós falamos sobre isso hoje, né? E concluímos que é uma necessidade básica. Transformou a vida do Pedro e também há de transformar as nossas vidas. E o momento da ceia é um momento ímpar, um momento assim muito
propício a nos levar à reflexão, a nos levar à introspecção. Por isso eu quero deixar com vocês, não precisem abrir, é apenas um versículo lá de 2 aos Coríntios, capítulo 2, 2 aos Coríntios, capítulo 5, 17, que é talvez o versículo mais famoso dessa segunda epístola de Paulo aos Coríntios, que fala assim: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. Nós estamos relembrando o sacrifício de Jesus, o corpo de Jesus que foi moído, partido por nós, o sangue de Jesus que foi derramado por nós, para termos a oportunidade de sermos novas criaturas. Mas é certo que na nossa caminhada nós somos tentados por desejos próprios, por alguma fragilidade interna, alguma fraqueza nossa particular. Talvez sejamos tentados por alguma força externa e vez ou outra nós vacilamos. Por isso, sentar com Jesus, ouvi-lo, pedir perdão, receber o refrigério do perdão e se arrepender de verdade é uma necessidade básica. Vamos praticar isso agora? Então, alguns instantes de silêncio antes da gente participar da ceia. Espero que você tenha ganhado aí um cálice, um pão também. Depois desse tempo de silêncio, nós vamos quebrar o silêncio com uma oração e depois nós vamos ceiar juntos. Então, vamos nos colocar diante do Senhor e se tiver alguma coisa que a gente precise se arrepender, o momento é agora. Oremos. Senhor Deus, louvado seja o teu nome, pelo teu Filho que veio ao mundo. Louvado seja o teu nome, pelo teu Filho que se entregou e morreu no nosso lugar. Louvado seja o teu nome, Pai, porque Ele levou a nossa culpa, Ele morreu a nossa morte, para que nós tivéssemos vida, para que nós pudéssemos ser hoje novas criaturas, Pai. Louvado seja o teu nome por essa bênção, por essa dádiva. Mas, Senhor, não são poucas as vezes que nós desagradamos a Ti. Reconhecemos os nossos erros, Pai, as nossas falhas, as nossas fragilidades e fraquezas. Reconhecemos que em muitos momentos somos tentados e cedemos, Pai. Mas nós, diante do Senhor, abrimos o nosso coração, Pai, e pedimos perdão. Nos arrependemos, Senhor Deus, dos nossos erros, de termos desagradado o Senhor, de termos ferido alguém, termos ferido algum irmão, e diante do Senhor pedimos, restaura-nos, Pai. Nós confiamos, cremos no Teu perdão, que é restaurador, que é renovador, Pai. Por isso, tem misericórdia de nós, no nome de Jesus. Amém.
Meus irmãos, no dia em que Jesus foi traído, ele também ceou com seus discípulos. Tomou um pão, partiu, deu aos seus discípulos e disse: este é o meu corpo que é partido por vós. Comei dele todos, fazei isso em memória de mim. Jesus também tomou um cálice, deu para que cada um bebesse, e Jesus falou: este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Bebei dele todos, fazei isto em memória de mim. Porque todas as vezes, meus irmãos, que nós comemos o pão, tomamos o cálice, nós lembramos da morte de Jesus e também lembramos que ele voltará. Vamos cear como família, como corpo de Cristo? E vamos nos colocar de pé e cantarmos o hino 248 para a gente encerrar. O hino 248 é um hino de entrega. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Nós fizemos isso, nos entregamos e vamos cantar, reconhecendo essa entrega diante de Deus. Entregue a sua vida através desse cântico também. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser um vaso novo, faze teu querer, Senhor amado. És oleiro e eu esse vaso. Quebra minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser um vaso novo. Transforma o meu ser, faz de mim um vaso escolhido para demonstrar amor aos perdidos. Eu quero ser. Eu quero
sai daqui um vaso novo nas mãos do oleiro. Vamos fazer a oração que Jesus nos ensinou, o Pai Nosso, e depois invocar a bênção de Deus sobre nós. Oremos todos juntos. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Meus irmãos, que a presença do Pai amoroso, a presença do Filho que deu a sua vida por nós e a presença do Espírito Santo seja constantemente com você, com a sua família e com o povo de Deus por toda a terra, hoje e sempre. Amém.